Chega o tempo chega. Tá ruim melhor essa, né? É, então. Essa mesmo. Pareceu um pouquinho maiorzinha. Não ouviu a mulher, né? Que aqui fica pegando essa parte aqui. No filme fica As aparecendo. florzinhas, né? Aqui pelo menos vai aparecendo umas flores pra liberar, né? E o vento também. Tô contando, dá Tá pra vendo? gente Aparece muita mesa aqui. não tem problema, deixa o poço aparecer. Brota poço, em toalha e cânticos. Meu poço. Tá bom assim? Olha lá. Tá bom, filho. Tá? Tira o jarrinho, não atrapalha, não? Não, Ela quer que apareça as flores. aparece as coisas. Já tá gravando. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Feliz ano novo. Nós estamos no ano de 2019. Recomeço por quê? Porque nós vamos começar, então tem coisas que nós projetamos, que não deu alguma coisa, aí a gente vai recomeçar. Recomeçar aqui como? De maneira que você pode recomeçar? Vai orar. Aquelas orações lá que você fazia no começo, entendeu? Vou recomeçar, vou começar a orar, buscar a Deus, a direção, perguntar ao Senhor antes de tomar qualquer decisões, Senhor, o que eu faço? Mas quando o Senhor falar, você seguir a direção. Não é para seguir assim, às vezes as pessoas vêm com outro projeto para você, mas não é o projeto de Deus para a sua vida. Deus já tem, Ele quer que você faça aquelas coisas que você fazia no início. Você orava, você cantava, você buscava, orava a Deus pela madrugada. Tem coisas que no momento parece que são modas, né? Eu já recebi um convite aí para mim participar de um 21 dias de Daniel. Aí eu fiquei pensando lá, falei, o que será esse 21? Eu não consegui acessar o que é. Porque as pessoas falam, vamos fazer 21 dias sem comer pão, sem comer isso, só comendo pão e água, assim mais ou menos assim, vamos tirar a carne, vamos isso. Mas aí passa os 21 dias, aí a pessoa volta, agora eu posso, agora nós vamos lá para uma churrascaria. Eu fiquei 21 dias sem comer carne, agora nós vamos, entendeu? Eu estou falando assim, quando você está com um propósito diante de Deus, para o lado espiritual, alguma coisa que você se propõe, às vezes alguma coisa está te prejudicando, o açúcar está te fazendo mal, alguma outra coisa está te prejudicando. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós devemos estar cuidando desse templo. Aí você deve sim fazer, mas alguma coisa que nós vamos fazer para quê? Para depois a gente vamos recuperar o tempo perdido. Eu fiquei 21 dias sem comer carne, agora eu vou comer. Mas até o jejum, quando nós vamos fazermos jejuns, você tem que orar antes, se preparar. O objetivo do seu jejum é oferecer ao Senhor, ter início, fim, porque até o jejum, porque se você fica sem jejum, está jejuando, aí acabou o jejum, falou, agora pode preparar aquela mesa que eu vou, parece meio assim, lógico, agora eu vou comer tudo, vou tomar o café da manhã, o almoço, todas as refeições que eu não fiz, eu vou fazer agora. E tem coisas que a gente tem que pedir a Deus, discernimento, tudo que nós vamos fazer, e os comprometimentos, e algo que Deus quer que você se comprometa, que você quer ser agradável a Deus, se comprometa na oração, na intimidade com Deus. Você só vai ter intimidade com Deus, somos íntimos. Quem é íntimo conta o segredo para o outro. Se é íntimo de Deus, você chega e conta seu segredo para Ele. Você tem tempo para Ele, você se aproxima dele. E aí, às vezes, como nós dissemos, finalizou o ano, nós estamos em outro ano, vamos recomeçar. Mas nós devemos fazer o quê?
recomeçar de um modo certo. Olharmos a situação, olha a situação, alguma coisa que eu fiz que não foi boa, entendeu? Essas coisas que eu fiz que não estava, tenho certeza que não agradou ao Senhor, eu vou entrar pelo caminho, vou buscar mais a Deus em oração, pedir que Ele me direcione, que Ele me ajude, que Ele é o meu ajudador. Senhor, eu preciso de Ti, porque às vezes a pessoa só vai procurar Deus, ao Senhor, quando ela está numa situação difícil. Nossa, eu preciso fazer uma campanha. As pessoas até que não são crentes, pessoas assim, quando elas estão em dificuldade, elas vêm para a igreja. Eu vou receber uma oração lá, entendeu? Até pessoas assim ocorrem isso. Mas nós devemos buscar ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo sejam alvos seus vestidos, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E nesse ano de 2019, busca ao Senhor, procure se agarrar a Ele. Senhor, me ajude, une meu coração ao temor do seu nome, une meu coração ao temor do seu nome, porque às vezes esse ano eu vou fazer isso. Tiago disse uma vez, se o Senhor não permitir, você não vai fazer. Então você pede, se o Senhor permitir, eu vou fazer viagem, eu vou fazer isso, e se o Senhor permitir, não eu vou fazer. Mas nós temos um texto que nós vamos lermos também, que é a visão de um vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37. Muitas pessoas pregam esse texto. Eu já ouvi uma pregação também, mas eu não me lembro, quis lembrar, chamar a minha memória, o que é que aquele irmão pregou, mas como não me lembro muito, mas nós vamos lermos a palavra do Senhor. Mas é muito importante. É muito importante a gente ler, vamos lermos, talvez eu não vou dar aquela visão geral, mas algo que o Senhor possa estar falando conosco através dessa visão do vale de ossos secos. Veio Ezequiel capítulo 37, versículo do 1 ao 14, eu vou estar lendo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé no exército em grande extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas,
e os vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e eu vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. Amém? Então nós vamos até essa leitura aqui, essa visão desse vale de ossos secos. Quando a gente fica lendo, a gente já fica imaginando a visão de ossos, de vales, de ossos, visão de ossos, né? De ossos, que era muitos, uma grande quantidade. Quem teve essa visão foi o profeta Ezequiel. Ele teve essa visão junto a Quebar. Junto ao próximo rio Quebar. Ah, rio Quebar, isso aí. Junto ao próximo rio Quebar. Então Deus levanta o profeta e ele dá essa visão, mostrando. Então, quando nós pegamos esse texto, e lembrando assim de recomeço, e nós vemos aqui a importância quando você ouve a Deus. Que não existe nada impossível para o Senhor, o teu Deus, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Então nós vemos aqui, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quem é que fez aqui? Foi uma visão, mas quem foi que levou Ezequiel ali? Foi o Senhor. Às vezes nós somos levados para situações que às vezes a gente não quer, mas situações que Deus quer que você vá, porque Ele tem algo para você transmitir para outras pessoas. Ele me levou nesse vale de ossos secos, e os ossos estavam sequíssimos, sequíssimos. Nós vemos pessoas que vão em funerais assim, fica um tempo, 3 anos, não sei se é 5 anos, que fica lá enterrado. Aí depois de um tempo, você tem que ir lá, que é para então desenterrar o defunto lá, desenterrar para, se tivesse... Exumação. Exumação, isso aí. Eu não tive coragem, da minha mãe não tive coragem. Falei, meu Deus, eu não tenho coragem. Você viu uma pessoa, agora você vai ver a pessoa assim nessa situação. E eu sei que é pessoas, mas ainda quando às vezes quando as pessoas vão, ainda não está seco. Ainda as pessoas tomam muito medicamento, essas coisas todas, e o corpo parece que ainda conservou, ainda enterra mais um tempo. Mas aqui nós vemos que os ossos estavam sequíssimos. Não estava seco, estava sequíssimo. Qual a visão que tinha? E fez-me andar ao redor dele, e era muito numeroso, era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Olha só a situação, a visão. Você vê, ainda Deus falou assim, anda ao redor dele. Anda ao redor dele. Colocando assim para nós, as situações que estão mortas, está sequíssimo. Parece que não tem, não tá nem igual aquele lá que eu falei. Eu espero um pouco, depois que vai fazer a exumação. Mas estavam sequíssimos. E fez andar em redor dele. Nessa visão fez o profeta andar. Não sei quanto tempo ele andou aqui na visão, aquela quantidade de ossos. Ele anda, olha a situação. E às vezes Deus faz nos andar. Olha a situação. Olha para onde você caiu. Olha onde que você caiu. Olha a situação. Nós estamos no começo do ano e às vezes você olha para trás assim. Olha a situação. Por que chegou a esse extremo? O que ocorreu? Por que também que aqui foi num cativeiro também que eles estavam em Babilônia? Por que chegou a essa situação? Por que eles foram levados a essa situação? Às vezes nós olhamos situações e Deus leva nós. Olha, dá uma volta e vê onde é. Por que está assim tudo morto? Essa situação está difícil.
morreu a esperança, morreu tudo. Por que esses ossos estão sequíssimos? Então Deus quer falar para ele assim, anda em volta, dá umas voltas aí, vê, analisa. Às vezes no final do ano você fica refletindo, o que me aconteceu. Tem a retrospectiva que as pessoas fazem, e às vezes você começa a fazer da sua vida, o que aconteceu? Nossa, não tem mais esperança, eu pensei que isso aqui ia dar certo, estava tudo certinho, mas aí você começa a andar, isso aqui na vida da pessoa, na vida, olha, se dá na vida espiritual, momentos que você tirava com Deus em oração, você parou. O maior prejuízo que a pessoa tem é quando você para a sua vida espiritual. Saiba que a vida espiritual é algo muito precioso, é nosso relacionamento com Deus, a aproximação de Deus é algo muito importante. Na vida tem fases que a gente fala, vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida conjugal, saúde, coisas assim. Mas o mais importante de tudo é você cuidar da sua vida espiritual. Porque se você cuidar da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, mesmo que coisas outras surgem, você tem onde você se apoiar. Entendeu? Não adianta você estar com a sua vida emocional financeira. E a financeira, estou com muito dinheiro. Tem aquela parábola que fala assim, eu preparei, tem muito mantimento, e diz, alma, come e bebe, porque você vai viver muito tempo. Mas Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Então, a dar uma volta. O que é que você está preparando? Para quem é? Tem pessoas que estão trabalhando tanto, só adquirindo doença. Não tenho tempo de ir na igreja. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho tempo nem de orar. Você acredita que eu não tenho tempo nem de orar? Porque eu estou trabalhando, estou buscando. Mas para quem é que você está preparando isso? Você não está sendo rico para Deus. Rico para Deus é aquele que está escrito em Mateus capítulo 6. Está em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a buscar a Deus, colocar Ele em primeiro plano, e o Senhor, Ele vai... as demais coisas, o que você precisa e outras coisas que você nem imagina vai sendo acrescentada quando você coloca Deus em primeiro plano na sua vida. Então, me fez andar ao redor dele, que era muito numerosa, e a face do vale estava sequíssima. Então, a situação sequíssima, não tem mais solução. Tem pessoas que olham, não tem mais situação, não tem mais como sustentar um casamento às vezes. Não, vou aproveitar, vou me libertar desse casamento. Sabe, tem filhos, pessoas que têm filhos que estão envolvidos em drogas, filhos que bebem, marido que chega bêbado em casa, situações assim desse tipo. Pessoas que estão lá na UTI, que estão passando, sabe, parece que tem pessoas, nesse começo de ano, tem pessoas que estão nessa vida assim, que a pessoa fala, eu estou vivendo um inferno. Não tem esperança para nada. Né? E uma coisa horrível quando você perde a esperança. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do último versículo diz, agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor, mas nós temos uma esperança. Quando a pessoa não tem esperança, ela vegeta. Pessoa que não tem esperança, ela vegeta. Ela não quer mais fazer nada, não tem esperança de nada, não vai mais tomar banho. Tem pessoas que nem se levantam, entendeu? Ela já se entrega logo de, não tem esperança, olha, essa vida tá uma droga, não tem mais, por mais que eu faça, que eu tenho que fazer, procuro me aproximar, não tem solução. Então, às vezes você tem que olhar, dar uma andada em volta desse vale aí, tá, dessa situação, e olha, aí tem uma pergunta, e disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos secos? Quem fez essa pergunta? Deus fez essa pergunta, e ele disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então, Senhor Jeová, tu o sabes, porque se você olhando pela minha ótica, tá tudo em caos, não tem
tá tudo caos, não tem solução nenhuma, os ossos estão sequíssimos, aquele monte de osso, tudo fora de ordem, desorganizado, sem expectativa nenhuma, aquilo lá não tem vida, e ainda está sequíssimo, não existe. Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Gente, às vezes as pessoas, você vê que pessoas falam assim, profetiza isso, profetiza isso. Atenção para a palavra de Deus. Ele profetizou conforme a palavra de Deus disse. Falou, não, você declara isso, não. Profetiza. Então me disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Então, situações difíceis, assim que... Olha, lembra também de Lázaro, quando Lázaro morreu, estava morto já há 4 dias, também situação que não tinha solução aos olhos humanos. Mas Jesus apareceu lá, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. E o Senhor é a ressurreição e a vida. Para esse problema que você está passando, essa situação, está morto. Enquanto existe osso, enquanto há a palavra de Deus na sua boca, né? Enquanto existe osso, tem esperança? Não. Ele vai falar, ainda enquanto tem osso, tem esperança. Enquanto a palavra de Deus está na sua boca, você obedece e você profetiza conforme a palavra de Deus te mandar. Entendeu? A esperança. Então nós vemos aqui o que aconteceu. Enquanto eu li esse texto também, eu me lembrei quando manda dar uma volta lá nos vales de ossos secos, né? No Vale dos Ossos, andando, olhando os ossos, como que estava, me lembrou a mim o filho pródigo. Quando ele foi, andou, desperdiçou, e quando ele caiu em si, talvez foi quando ele se lembrou, esse dar essa volta é se lembrar, puxa, eu tinha tudo na casa do meu pai. Entendeu? Então, é uma situação assim, mas quando, aí ele caiu em si. Então, às vezes, a gente tem que dar a volta, porque às vezes a gente acha que a culpa é só dos outros. Não, foi as pessoas. Você acredita que tinha gente fazendo oração contrária para mim? Você já ouviu muitas pessoas dizerem assim. Você acredita que tinha gente? Gente, isso aí é jogando culpa para os outros. Você tem que ter a sua comunhão com Deus. Entendeu? A sua intimidade com Deus. E situações que tiverem por aí, Senhor, eu creio no Senhor. O Senhor é poderoso. Quando está no caos aqui, ele falou, Senhor, tu sabes, eu por mim mesmo não sei, eu sei que não pode, mas eu sei que o Senhor é o Deus Criador. Você lembra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Entendeu? Só a palavra de Deus. E disse Deus, haja e houve. Deus cria situações. Deus, o Senhor continua o mesmo, poderoso. Ele é poderoso. Em Romanos capítulo 4, versículo 17 diz, a saber, Deus ao qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o nosso Deus poderoso, nosso Deus soberano. Então, a situação pode estar difícil, mas creia no Senhor, creia no Senhor. Não olhe para o caos, olhe para a palavra de Deus, olhe para a palavra de Deus e fala conforme a palavra de Deus. Não é... Você profetiza, mas profetizei conforme me deu ordem o profeta. Ainda lendo aqui, e farei que entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e vos farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Você vê aqui que vários passos, não foi tudo de uma vez não, entendeu? As coisas de Deus, às vezes quando nós vamos para a Gênesis, a criação, você não fala assim, e Deus criou todas as coisas. Mas se você leia a Bíblia, começa
começou o ano novo aí, faço propósito, leitura bíblica. Aí você vê que todo dia Deus criou algo e viu que era bom. Outro dia criou algo e viu que era bom. E criou algo e era bom. Chegou o 7º dia que foi o descanso. Mas não foi tudo de uma vez. Então nós vamos lermos aqui. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso aos seus ossos. Né? Às vezes você começa a orar e as coisas ficam mais difíceis, complicadas. Mas não é. Quando você está orando, você está buscando a Deus, parece que está se levantando um enxame de mosca aí atrás de você. Você está buscando ao Senhor, parece que continua, porque Deus tem uma grande obra. Isso é um sinal, um bom sinal. É um bom sinal que Deus está ouvindo a sua oração. Quando você estava lá no vale de ossos sequíssimo, não tinha situação, não tinha expectativa nenhuma, você estava lá prostrado, mas agora que começou a orar, começou a buscar, começou a ouvir, aí as coisas começam, isso é um bom sinal. Lembro quando eu estava estudando teologia, que eu fui aprender a filosofia, que eu fiquei meio... Aí eu cheguei com o professor e falei, olha, eu não estou entendendo mais nada aqui. O professor disseram que era um grande sábio aquele homem lá, o professor Danilo. Esse homem é muito inteligente. Eu falei, meu Deus, como um homem pode ser tão inteligente desse? Ensinando um monte de coisa assim que estava tirando aqueles meus conceitos. E eu falei assim, olha, eu não estou mais nem sabendo as coisas. Aí ele falou assim, isso é um bom sinal. Porque se você achar que está tudo bom, que está uma maravilha, você não vai ter crescimento. Você só vai ter crescimento se você entrar em crise. Isso é chamada crise na linguagem da teologia. Entrou em crise. Porque quando você tem crise, ou você vai, ou você avança. Entendeu? A crise, então é um bom sinal. E eu fui ainda mais decepcionada. Agora que eu sei que eu estou em crise, entendeu? Mas aqui, ó. Aí quando eu vim para estudar e parece que começou a me desmontar meus pensamentos, minhas ideias. Agora vem outros pensamentos, a verdade vem, e a verdade vem contra aquela verdade que você sabia, vem contradizer. Então profetizei como me deu ordem, e houve um grande ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Se ajuntaram cada osso ao seu osso. Mas aquele monte estava aquela bagunça, tudo misturado, cabeça, perna, e de repente começa a se formar. E ele disse assim, e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre eles, e por cima, mas não havia nele espírito. Não pare antes da obra de Deus ser completada. Tá? Porque às vezes a pessoa começa e já fica tão contente, oh glória a Deus, oh glória, vou comemorar. Vou lá para a chácara, vou lá para a praia que eu vou comemorar. E vai abrindo, deixando as coisas, deixa o corpo morto lá. Formou, mas não tinha espírito. Então não pare antes de ser completado aqui. Olha, não havia nele espírito. Já estava tudo, já era milagre. Mas um milagre sem o espírito precisa desse espírito. Então me disse, profetiza. Me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. Ele diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra nesses mortos, para que viva. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e fizeram um grande exército em extremos. Olha, gente, como é maravilhosa a palavra. Como é essa palavra de Deus. Às vezes, você vai ter que profetizar, você vai ter que... a sua boca falar, você não olhar para o caos, olha para a palavra de Deus. O que é que Deus disse sobre isso? Qual a orientação? Qual a orientação que o Senhor, meu Deus, me dá? Busca a Deus em oração, segue a receita da Bíblia. Não é a receita lá de você faz isso, mas tem gente que é tão fácil, né? Falar, vamos fazer uma campanha X, a campanha isso, e vamos fazer essa campanha, e, gente, palavra. Faça a campanha de ler a Bíblia. Faz um propósito com Deus de madrugada, de leitura bíblica. Vou ler o último versículo 14, tá? O 13 diz, sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri a vossa sepultura
vos fizer sair das vossas sepulturas, povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso. Já pensou? Se Deus que fala e que faz, né? O Balaão, que diz lá na profecia dele, lá em Número, porventura falaria eu, né? O Senhor não é homem para que minta. Então, exato. Em Gênesis que fala assim, Gênesis que diz, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não existe nada impossível para o Senhor. Só que não existe nada impossível. O que Deus falou, Ele prometeu. Lembra de Israel? Tinha essa promessa de Isaías. Tem uma profecia que falava assim, poderia uma nação se tornar em um só dia? Poderia? Deixa eu ver se eu acho o versículo. Isaías está escrito assim, capítulo 66, versículo 8 de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parte e já deu à luz a seus filhos. Então, mas como a gente vê assim, esse Deus poderoso que nós servimos esse Deus. Situações difíceis, mas o Senhor, Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso para transformar as situações. Não existe situação difícil que Deus não possa fazer. Entendeu? Então, confia no Senhor, porque o Senhor Deus é o mesmo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, às vezes, situação, nós estamos nesse início de ano. Então, olha a situação que foi. O que foi feito? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, lembra-te de onde caísse. Volta, faz as primeiras coisas. Começa a orar, começa a buscar a Deus. Se agarra no Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para fazer uma grande obra. A situação que parece que está perdida, o vale de osso seco, você só está olhando o caos. Mas quando você olha, o que é que Deus está falando pela palavra dele? Deus, Ele é responsável, não pela palavra do homem. Muitas vezes as pessoas falam muita coisa e não cumprem. Mas as palavras de Deus, o Senhor diz, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, confia no Senhor. Faça esse propósito de se aproximar de Deus. Se entregue ao Senhor. Mais uma vez, comece esse ano entregando-se ao Senhor, exaltando ao Senhor. Reconheça que Deus, Ele é poderoso. Se você está com problema de saúde, Senhor, o Senhor é poderoso para me dar saúde, para me dar força. Tem uma situação difícil? Algo impossível para você? Para você. Mas para Deus não. Mas começa a confessar o que a palavra de Deus diz. Se me profetizei como me deu ordem, como o Senhor quer. O que é que Deus está pedindo para você? Obedeça a voz do Senhor. Às vezes nós queremos seguirmos algumas orientações de outros, mas nós devemos seguirmos a orientação da palavra do Senhor. E se tornou um exército poderoso. E os exércitos são formados de gente forte, não é de gente fraca não. E nós vemos as coisas, quando Deus te dá a bênção, Ele te dá grande bênção. Não é uma coisa pequena não. Ele te dá a bênção e o nome dele vai ser glorificado. Então, que nós possamos não ficar olhando para o caos, não olhar para a dificuldade, mas olharmos para o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele reverte situações. Eu me lembro do meu tio Taíde, que chegou agora, que uma vez ele estava internado, e ele estava passando muito mal, que eu me lembro, que a minha prima até falou, olha, já tem dia, ele foi desenganado dos médicos, sabe? Mas eu ficava assim na minha mente, falei, não vai ser isso aí, não tem isso. Mas eu me lembro que daí a pouco o tio Taíde, já tem uns 10 anos isso daí que aconteceu, que ele foi desenganado e o tio Taíde está aqui, sabe? Isso quem é que faz? Deus. Deus ouve as nossas orações e o Senhor, enquanto nós estamos vivos, tem esperança. Creia na palavra do Senhor, creia no Senhor, não olha para a situação. Tem coisa que está um caos, parece que está destruído, parece que está desmoronando as coisas. Mas quando nós olhamos para o Senhor, Ele vai falar, calma, sou eu te dou a vitória, amém? Amém?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma reguladinha aqui na câmera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por este domingo e por esta palavra que foi trazida às nossas vidas, né? Algo que eu trago como tônica no final desta mensagem é que muitas vezes somos levados para o exílio. Muitas vezes somos levados a situações de infortúnio e o Espírito Santo, assim como levou Ezequiel ao redor a visualizar o problema em sua totalidade e a chegar, fazer-nos concluir que nós não temos condição alguma de fazer ossos secos adquirirem carne, adquirirem vida novamente, bem assim somos nós. Às vezes estamos em situações da vida em que olhamos para o lado e não achamos soluções. Já é dado por morto, já é dado por derrotado. É como uma semente seca jogada ao chão que você diria, isso jamais poderia virar um pé de laranja. Mas isso já aconteceu comigo, de eu jogar um caroço de laranja na rua, e na terra, e de repente, depois de algumas semanas, já está lá nascendo um pezinho de laranja. Então o nosso Deus, ele tem poder. Ezequiel, diante daquela situação, vendo ossos ressecados, numa condição irreversível de tornarem a vida, Deus disse, eu posso fazer reviver. Irmãos, isso não é brincadeira. 14 de maio de 1948, uma nação em um dia se tornou nação. O Estado de Israel foi formado e ainda com a assinatura de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então nós vemos o cumprimento dessa profecia. Quando muitos diziam, os judeus estão dispersos, Satanás pensou, esse povo será destruído. Satanás tenta até os dias de hoje destruir Israel. Mas aquilo que Deus implantou na terra e prometeu para Abraão, essa terra é possessão perpétua de Abraão e a sua descendência. Davi conquistou Jerusalém e da descendência de Davi não será tirada. Eu fiquei tão feliz na posse do nosso presidente Jair Bolsonaro. Benjamin Netanyahu, com 4 dias de antecedência, já estava aqui no Brasil. As mesmas bênçãos que os Estados Unidos já têm colhido por se aproximar de Israel, com certeza a nação brasileira também vai se apropriar dessas bênçãos. Vamos orar. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos num Deus... Vou desligar a câmera. Desliga essa câmera. Senhor Deus, nós invocamos o Teu nome porque cremos nesse Deus poderoso. Deus Todo-Poderoso, que assim foi pregado nesta palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, invocamos o Teu poder que pode todas as coisas, que opera sobrenaturalmente